Olá, gente, de novo por aqui. Vamos continuar aprendendo e resolvendo problemas estruturais com a projeção estereográfica. Hoje veremos uma forma diferente de representar planos utilizando a projeção estereográfica. Vamos representar planos utilizando o polo. O polo de um plano é o ponto que corresponde à projeção da linha perpendicular a esse plano. Então, um plano vai poder ser representado através de um único ponto. Nessa figura que mostra uma perspectiva tridimensional, podemos analisar os conceitos, onde vemos um plano representado em azul que projeta uma linha curva na superfície esférica e a perpendicular ao plano que projeta um ponto que representa o polo desse plano. Observamos que entre o polo e o traço do plano se forma um ângulo de 90 graus. Indo para o estereograma, podemos observar as mesmas relações. Temos o traço do plano em vermelho, com um mergulho de 40 graus para leste, que se observa aqui também na figura. E a 90 graus desse traço, o polo marcado. Os 40 graus de mergulho medidos da borda do círculo até o traço do plano também podem ser medidos do centro do diagrama até a projeção do polo. Qual é a utilidade de representar planos estruturais com polos? Uma das grandes vantagens é que nós podemos representar num único diagrama grande quantidade de planos, sem criar uma congestão no gráfico. Isso permite realizar análise estatística de dados e elaborar diagramas de contorno, como veremos um pouco mais para frente. A utilização de polos também é utilizada para realizar determinadas operações de cálculo estrutural, como também poderemos ver em alguns dos exemplos que estudaremos. Veamos com o exemplo 8 como realizar a projeção do polo de um plano. Já estou marcando aqui o traço do plano, que apresenta um strike de 48 e um mergulho de 36 para sudeste. Então, com os extremos desse traço coincidindo com os polos da rede, a partir do traço sobre a linha equatorial, realizamos a medição de 90 graus para achar o polo do plano. Vamos observar que o ângulo medido entre o centro da rede e o polo também é de 36 graus, ou seja, coincide com o valor do mergulho medido entre o contorno do estereograma e a posição do traço. Aqui temos o estereograma com a orientação normal, onde vemos o traço do plano e os 90 graus medidos para achar o polo. O que acabamos de observar nos mostra que o polo de um plano também pode ser marcado medindo o ângulo de mergulho diretamente a partir do centro da rede. Então, na marcação do polo do plano número 2, vamos utilizar esse conceito. Começo marcando o strike do plano e vamos levar essa marca até o polo da rede. Na equatorial, se nós medimos os 52 graus de mergulho, nessa posição marcaríamos o traço do plano. No entanto, para realizar a marcação direta, nesse caso, vamos medir os 52 graus de mergulho do centro do diagrama na direção do quadrante oposto e dessa forma marcamos diretamente o polo. Nessa imagem do estereograma final, já sem a rede por trás e com a orientação normal, vemos os dois polos marcados com todas as relações angulares envolvidas na marcação. É importante deixar claro que quando a gente está trabalhando com um diagrama marcando polos, todas as linhas auxiliares que eu marquei aqui não precisam aparecer no diagrama, simplesmente foram traçadas no exemplo para ilustrar os procedimentos.
No exemplo 9, temos um problema estrutural muito bacana. Vamos ter um par de fraturas que compõem um par cisaliante e o objetivo vai ser determinar a atitude dos esforços principais, σ1, σ2 e σ3, responsáveis pela formação dessas fraturas. Então, revisando um pouco os conceitos que já estudamos, quando nós temos um par cisaliante, a interseção entre as duas fraturas define uma linha e o esforço principal σ2 se orienta paralelo a essa linha. Os esforços σ1 e σ3 vão estar orientados no plano perpendicular aos outros dois planos, também perpendicular à interseção, com σ1 como bissetor do ângulo agudo e σ3 como bissetor do ângulo obtuso. Então, no exercício, o que nós vamos ter que fazer inicialmente é determinar a atitude do plano perpendicular às duas fraturas do par cisaliante. Nesse plano perpendicular estarão posicionados σ1 e σ3. Então vamos dar início. Sabemos que a interseção de duas fraturas determina uma linha, mas na projeção estereográfica essa linha se manifesta como um ponto. Então temos aqui os dois planos de fratura representados cada um com um grande círculo, e nesse ponto está representada a linha que corresponde à interseção entre os dois planos. Um plano perpendicular às duas fraturas também será perpendicular à linha de interseção. Então vamos utilizar o ponto que indica a linha de interseção como polo para achar o plano perpendicular. Para isso, medimos os 90 graus até encontrar a posição do plano e traçamos o grande círculo que representa o plano. σ2, como já estudamos, coincide com a interseção entre os dois planos de fratura. Os esforços σ1 e σ3, por serem perpendiculares a σ2, vão estar contidos no plano perpendicular às duas fraturas. σ1 terá sua posição no bissetor do ângulo agudo entre os dois planos. Esse ângulo mede 76 graus, então contando 38 graus de um dos planos, encontramos a posição do σ1. E σ3 estará situado a 90 graus de σ1. Então, medindo os 90 graus de σ1, encontramos a posição do σ3, que também coincide com o bissetor do ângulo obtuso entre os dois planos. Esse ângulo obtuso está definido pela soma entre esse trecho daqui e se completa com esse outro trecho daqui. Como a medição do ângulo agudo deu 76 graus, o ângulo obtuso pode ser calculado fazendo a diferença com 180 graus. Então esse ângulo obtuso vai ter um valor de 104 graus. Metade de 104 são 52 graus que podem ser medidos do plano de fratura até a posição marcada de σ3. Muito bem, o último passo para finalizar a resolução é determinar as atitudes dos três esforços principais, σ1, σ2 e σ3. Então, para isso, colocamos de novo o papel de traço sobre a rede estereográfica e começaremos pelo esforço σ1. O ponto é posicionado sobre a linha equatorial para realizar a medição do caimento. (60 graus de caimento). Realizamos a marca para poder medir o trend, então restituindo a orientação do estereograma, registramos o trend, 222 graus. Mesmo procedimento para σ2, medição do caimento, 29 graus. Marcação para realizar a medição do trend, e um trend de
61 graus. Então, passando para sigma 3, levamos para a equatorial, medição do caimento, 10 graus. E determinação do trend, 326 graus. Com isso, finalizamos o procedimento determinando as atitudes dos 3 esforços principais. Nosso resultado, sigma 1, tem um caimento de 60 graus na direção 222, sigma 2 apresenta um caimento de 29 graus na direção azimutal 61 e sigma 3, caimento de 10 graus na direção 326. Muito bem, para terminar fazemos um resumo do que trabalhamos hoje. Inicialmente, estudamos como representar planos estruturais na projeção estereográfica utilizando o polo, certo? Que permite representar os planos apenas com um ponto. E depois resolvimos alguns exercícios, especialmente focando num problema estrutural no qual, conhecendo a atitude de dois planos de fratura que compõem um par cisalhante, tivemos que calcular a atitude dos 3 esforços principais responsáveis pela formação dessas fraturas. Então por hoje é isso, gente. Na próxima ainda continuaremos utilizando a projeção de polos com a projeção estereográfica para elaborar diagramas de contorno, com os quais podemos realizar análise estatística de dados estruturais. Valeu, gente. Um abraço.